Olá a todos. Eu estou aqui com a doutora Milena Teles, do Ceará, médica pesquisadora na área de genética e diabetes e médica também do hospital do Laboratório Emílio Ribas, né? No Ceará também. Bem-vinda ao Muito nosso obrigada, André. Muito podcast do obrigada. G7. É uma honra, um imenso prazer estar aqui com você. E faz poucos minutos você acabou de sair de uma sessão, de uma mesa sobre diabetes, sobre tecnologia, calculadoras, etc. E você falou de um assunto muito importante, um assunto que bastante intrigante, que causa bastante dúvida nas pessoas, que é a questão do MOD, né? De rastreamento, calculadoras, etc. Você conseguia fazer, Milena, um pequeno resumo do que foi falado nessa sessão com você? Claro. Então vamos lá. A gente falou um pouquinho sobre como é que a gente reconhece aquele indivíduo que é suspeito de ter um diabetes do tipo MOD. Então, a primeira coisa, antes até de você usar a calculadora, é você pensar: quando que eu vou lembrar de usar a calculadora? Quando que esse paciente vai sugerir que ele não é MOD? Então, é um indivíduo jovem, em geral ele tem menos de 25 anos, que quando chega para você, hiperglicemia em jovem, a primeira coisa que me vem à cabeça é DM1, Diabetes tipo 1 é aquela que é o que é primeira coisa mais, que você pensa, né? com certeza, é o mais comum. Só que durante a sua avaliação etiológica, ele tem anticorpos negativos, ele tem o peptídeo C que se mantém detectável aí bem fora do período de lua de mel, algo depois de 3, a gente geralmente fala 5 anos, porque a gente tem agora ultrassensível. Então, é um cara jovem, em geral magro, mas não obrigatoriamente, com peptídeo C detectável e anticorpos negativos. Aí você me pergunta, e a história familiar é obrigado? Não, mas é muito presente, quase 80% deles têm história familiar positiva, de pessoas jovens também com diabetes mellitus já bem precoce, pessoas na família, em geral, 2 ou até 3 gerações. Então esse é o cara que você vai lembrar. Esse não é DM1 e não lembra também DM2, não tem nada para pensar em resistência insulínica, acrocórdon, acantose, ou seja, ele não se encaixa, nem DM1, nem DM2. Então vamos lá, para o médico que está lá na prática, no consultório, né? Como é que ele deve desconfiar primeiramente do MOD? Existe algum comportamento clínico específico que seja um pouco diferente do diabetes tipo 1? E se ele realmente desconfia, tem essas características que você falou, questão de idade, peptídeo C, etc., né? História familiar, comportamento clínico talvez um pouquinho diferente, pode existir ou não. O que esse médico deve fazer? Qual que é o próximo passo? Bom, então a primeira coisa é isso, de realmente reconhecer esse DM atípico, que não fecha DM1 nem DM2, aí você fala: eu não consigo fazer anticorpo, Milena. O paciente que é DM1 jovem, em geral, ele vai precisar de insulina precocemente. Então, uma das dicas para aquelas pessoas que não têm acesso a confirmar é você ver um paciente que é DM1, que precisa de quase nada de insulina ou baixa dose e nunca fez uma cetoacidose, já passou aí de 1, 2 anos, esse também lembra Alguma coisa muito, está alguma diferente, coisa né? está diferente, não é tipo 1. Então, só para complementar. Bom, o teste que a gente pede para as pessoas que a gente suspeita de diabetes tipo MOD é um teste chamado painel genético para diabetes monogênico, que é o tipo MOD. Então, existem vários genes, a gente não pede mais gene a gene, tá? A gente pede logo todos os genes, porque é uma Painel doença, completo. um painel completo para diabetes do tipo MOD, ou diabetes monogênico, que aí se você pensar, a maioria dos laboratórios está até condensando, viu, André? Está colocando o MOD junto com os genes de neonatal, com os genes de lipodistrofia, com o mitocondrial, com o síndromicos Wolfram, então já põe monogênico, às vezes até mais custo-benefício. Então, painel de genes, hipótese, diabetes do tipo MOD. Mesmo quando eu desconfio de uma doença específica, tipo as mais frequentes, como o MOD 2, GCK, GCK, o MOD 3, HNF1, né? isso. Mesmo quando você desconfia especificamente dessa, é mais interessante, talvez custo-efetivo, pedir o Então, painel completo? uma ressalva. Então, se eu for dividir didaticamente para aquela pessoa que nunca mexe com MOD, você já reconheceu, é jovem, peptídeo C positivo, anticorpos negativos, não lembra DM2, não é DM1, você pode dividir didaticamente em duas grandes categorias. O MOD GCK, que é o antigo MOD 2, e o MOD não GCK. Eu adoro essa classificação, que é a que a gente usa lá no ambulatório de diabetes monogênico do HCFM USP. O GCK, ele tem uma clínica muito homogênea. Né? Em inglês, é aquele termo que a gente usa, boring. É todo mundo igual. É hiperglicemia leve, de 100 a 140 miligramas
por decilitro de jejum desde o nascimento. Então, ele não tem 80 de glicemia quando tinha 15 anos de idade e agora com 100 e pouco. Não. Ele sempre teve 3 dígitos desde que nasceu, assintomático, não progressiva, sem complicação crônica nenhuma. Então, este cara, com essas características, em um lugar que não tem acesso ao painel, poderia se beneficiar de um direcionamento pelo método de sangue, um sequenciamento apenas do gene GCK. Todos os outros mods, né, os não GCK, incluindo o HNF1-alfa, que é o antigo 3, o HNF4-alfa, que é o que a gente chamava de mod 1, e todos os outros, a gente não tem como a gente saber, porque a hiperglicemia é muito variável, começa na adolescência, no adulto jovem, e confunde. É heterogêneo, É né? muito É bem heterogêneo. heterogêneo, você não tem Então, como... você não tem como direcionar o teste. Então, talvez sim, para GCK, em algumas situações, mas eu ainda vou além. Mesmo para você estudar o GCK, ele tem 10 exons. 10 exons, você não tem um local onde você vai procurar primeiro. Então, é trabalhoso. Mas se for para fazer um específico, direcionado, é o mod GCK, que talvez se beneficie de sangue. Perfeito. Então, para a gente finalizar, acho que uma informação talvez importante, que é uma outra dúvida que muitos médicos têm. Para chegar no teste genético, né, que foi até um assunto da que a gente acabou de falar, você acabou de falar lá na sua aula, a questão da calculadora de mod, ela é realmente útil, ela é necessária como um passo anterior ao teste genético? Então, a calculadora ela vem, André, exatamente para tentar facilitar, direcionar melhor o teste genético. Então, a gente tem estudos brasileiros, tem estudos do Rio, coordenados lá pela Melanie Rodar, que tem a nossa publicação, ambos aí da época de 2020 a 2022, que sugerem, essa calculadora ela é criada para caucasianos, ela é inglesa, ela é feita em Exeter, chama Diabetes Diagnostics, é o aplicativo, ou Diabetes Genes, no site, e a gente sugere que se você tem um valor acima de 60% da calculadora, você deveria ou poderia fazer o teste genético, pensando na maior especificidade e sensibilidade, tá? Para você fazer o teste genético. Agora, eu só vou acrescentar uma coisa que você não me perguntou, mas eu preciso deixar aqui com todo mundo que está ouvindo o podcast do G7. O teste genético, gente, hoje está mais acessível. Você vai conseguir fazer para mais pacientes. Cuidado na interpretação dos resultados. Existem genes de mod que não são mais genes de mod, 3 pelo menos, o PAX4, o BLK e o KLF11, e que muitas vezes os painéis dos laboratórios ainda mantêm. Ainda traz isso e pode dar positivo. Pode dar como se você tivesse tendo um diagnóstico de mod sem ter. Então, teve dúvida, acessa grupos de referência em faculdades e universidades. Eu deixo aqui o meu perfil do Instagram, né? Eu coloquei um perfil dedicado a laboratório, que eu tenho tido especialista em medicina laboratorial, endócrino laboratorial, no Instagram, que a gente discute resultado de teste genético. Maravilha, Milena. Muito obrigado pela tua participação. Então, a Milena deixou para a gente uma informação importante, né? Desconfie primeiro clinicamente do paciente, veja as características que foram faladas aqui, use a calculadora de mod. Se esse risco for acima de 60%, você tem uma alta probabilidade, o teste genético deve ser feito e preste atenção, né? O auxílio painel completo, que hoje é mais custo efetivo. Muito obrigado por participar do podcast G7, foi extremamente rica essa informação e vai ajudar muita gente aí, né, no dia a dia do seu consultório. Obrigada, um prazer. Obrigado, Helena.